Então, vamos ver como é que a gente resolve esse exercício, né, de fundamentos de cálculo. Existe uma função contínua f dos reais nos reais, tal que f de x é racional se e somente se f de x mais 1 não é racional? Então, isso aqui está dizendo que sempre que você tem uma imagem racional, quando você soma 1, né, quando você olha a imagem do f de x, é racional. Isso quer dizer que se você somar 1, vai ser irracional. Também quer dizer que se essa imagem fosse racional, somando mais 1, você teria f de x mais 1 racional. Então, eles não podem ser, ao mesmo tempo, racionais nem irracionais. Quando um é racional, o outro é irracional. Essa afirmação está dizendo exatamente isso. Então, a resposta é não. Então, seja essa função aqui g, que leva o x nessa diferença. Então, vamos ver o que acontece com a g. Acontece o seguinte: g de x não pode ser racional. Por quê? Porque esses caras não podem ser nem racionais nem irracionais ao mesmo tempo. Se o g de x fosse racional, para todo x, essa diferença seria racional. Esses dois ou seriam racionais ao mesmo tempo, com essa diferença racional, ou irracionais ao mesmo tempo. Então, para todo x, a imagem é racional. Então, se g não for constante, você tem a e b tais que as imagens são diferentes, são números reais diferentes. Mas aí isso quer dizer, pelo teorema de Bolzano, que existe um número real, né? Dado um racional entre C e D, vai existir um número real cuja imagem é esse racional. Mas aí a gente viu que a imagem tem que ser irracional para todo x. Então, ela não pode ser uma função com dois valores diferentes na imagem. Então, ela tem que ser constante. Né? Então, ela vai ser constante. Né? E aqui a gente vê por que não poderia ter um racional aqui, que na imagem. Isso implicaria que ou esses dois são racionais, ou esses dois são, ao mesmo tempo, irracionais, contradizendo a hipótese inicial, que é essa daqui. Mas até agora o que a gente descobriu é que essa função g é constante. Tá. Então, se ela for constante K1, o K1 tem que ser irracional. Então, f de x mais 1 é f de x mais K1 para todo x. Agora a gente olha para o intervalo f de 0 e f de 1, é um intervalo de tamanho K1, porque f de 1 é f de 0 mais K1. Nesse intervalo tem que ter um irracional K2 que não seja dessa forma, ele não é um racional, mas um múltiplo racional do K1. E aí vai existir um x nesse intervalo pelo teorema de Bolzano, cuja imagem é o K2. Mas aí, e o K2 é irracional, mas aí o f de x mais 1 vai ser K1 mais K2, que também é irracional por hipótese. Então aqui a gente vê que a base da demonstração que não existe essa função contínua que satisfaça isso daqui é o fato de que
o conjunto de números reais não pode ser escrito dessa forma. Por exemplo, se o K1 fosse raiz de 2, então Q mais P raiz de 2 são os números dessa forma, né? Racional mais um múltiplo racional de raiz de 2. Se você põe aqui o raiz de 3, ele sempre vai ser diferente dos números dessa forma. Então você não consegue abarcar os reais através dos racionais e somente de um irracional, né? Fazendo combinações lineares. Né? Aliás, o conjunto da direita aqui, ele é enumerável, enquanto esse aqui não. O conjunto dos irracionais é não enumerável. Então é claro que você vai encontrar um cara irracional que não é desse tipo. Então até a próxima.